Olá, tudo bom? Hoje vamos conversar sobre as drogas adrenérgicas e antiadrenérgicas. Eu sou Rafaela Araújo, sou aluna da P3. No início do século XX, os pesquisadores britânicos eles pensavam que os neurônios simpáticos eles secretavam adrenalina, no caso como conhecemos hoje, epinefrina, e daí o nome adrenérgicos. E apesar do entendimento ter mudado, acabou que o nome persistiu. Os neurônios que secretam a noradrenalina, eles são denominados neurônios adrenérgicos ou neurônios noradrenérgicos. Então, os fármacos adrenérgicos, eles vão atuar nos receptores e eles vão ser estimulados tanto pela norepinefrina quanto pela epinefrina. Para a gente entender, antes de a gente entender como é que funciona o fármaco, a gente precisa entender como funciona, como é que é a síntese e a degradação da adrenalina e da noradrenalina. Na gravação, o cursor ele não funciona, então eu vou pedir para você ir acompanhando a numeração, viu? Agora a gente está na numeração 1. O aminoácido que vai estar envolvido nessa relação é a tirosina. Então, a tirosina ela vai ser transportada para dentro do axoplasma com o sódio, onde ele vai ser hidroxilada e transformada em dopa pela tirosina hidroxilase. A dopa, ela é descarboxilada pela dopa descarboxilase e vai formar então a dopamina no citoplasma do neurônio pré-sináptico. E aí eu peço para você acompanhar agora o número 2. O armazenamento da norepinefrina, ela acontece em vesículas. Então, ela é transportada para dentro, para o interior das vesículas, por um sistema transportador de aminas, que também está envolvido na captação de norepinefrina pré-formada. A dopamina, ela é hidroxilada para formar norepinefrina pela enzima dopamina hidroxilase. E aí, o número 3 agora você acompanha. Com a chegada da a formação da dopamina, a gente agora vai ter a liberação. Como é que acontece essa liberação? Quando chega o potencial de ação, com aumento de cálcio dentro do axoplasma, a gente vai ter a formação da 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 exocitose. O que é que vai ter a fusão, o que vai acontecer é a fusão da vesícula com a membrana celular. E aí, no 4, você acompanha a ligação dos receptores. A noradrenalina, ela é liberada nas vesículas sinápticas, ela vai se difundir para os espaços sinápticos, desculpe, para os espaços simpáticos, e vai se ligar aos receptores pós-simpático no órgão efetor. E aí, os receptores pré-sinápticos no terminal nervoso. O reconhecimento da norepinefrina pelos receptores, ele vai iniciar uma cascata de eventos no interior das células, resultando na formação do segundo mensageiro intracelular, que atua como um intermediador na comunicação entre o neurotransmissor e a ação gerada no interior das células efetoras. E como é que acontece a remoção da norepinefrina? A gente vai ter 3 formas. A primeira, ela vai se difundir para fora da fenda sináptica e entrar na circulação sanguínea geral. A segunda forma, ela vai ser metabolizada a derivados, ou metilados pela catecol metiltransferase, chamado também de CONT, e vai ser associada à membrana pré-sináptica na fenda sináptica, ou pela terceira forma, ela vai ser captada por um sistema de transporte que vai bombear de volta para o neurônio. A captação neuronal, ela envolve uma etapa de ATP transferase, ativada por sódio e potássio, que pode ser inibida por antidepressivos tricíclicos, como a gente vai ver depois. E o número 6 agora, ela vai ser metabolizada, né? Qual o possível destino que a noradrenalina recebe? Logo que ela entra no citoplasma do neurônio adrenérgico, ela é captada para o interior da vesícula através do sistema de transportador de aminas, como a gente conversou recentemente. E é secretada para futuras liberações
para outros potenciais de ações que venham a surgir. Ou ela pode permanecer no citoplasma em eles chamam de pol protegido, e a outra alternativa é a noradrenalina, ela pode ser oxidada pela monoaminase, a chamada também MAO, que alguns fármacos vai atuar nesse processo, que vai estar presente nas mitocôndrias neuronais. Bem, aqui eu trouxe uma outra imagem para a gente ver de uma outra perspectiva, a sinapse acontecendo, a sinapse adrenérgica, e aí a gente vê todo o processo de potencial de ação chegando, entrada de cálcio na célula, a tirosina sendo formada em dopa, a exocitose acontecendo no número 3, a ligação da noradrenalina com o receptor, aí os destinos que ela pode ter, ou circulação sanguínea, ou a ligação com o receptor, ou o retorno dela para o axônio, para ser degradado na MAO. Pela MAO, né, que diga. E aí a gente tem os receptores adrenérgicos e as suas ligações. A gente tem 2 tipos de receptores adrenérgicos. Eles são os alfas receptores e os betas receptores. E eles vão ser subdivididos em 1, 2, os alfas, e beta 1, 2 e 3. Porque eles vão fazer, vão ter sensibilidades diferentes à noradrenalina e à adrenalina. Então, os alfa-1s, eles são encontrados, a maioria, nos tecidos simpáticos. Ele vai ter sensibilidade maior pela noradrenalina do que pela adrenalina, e ele vai ser ativado pela fosfatase C. Todos os receptores, eles vão ser acoplados à proteína G. Em relação ao canais iônicos, isso vai gerar uma resposta na célula-alvo um pouco mais lenta, para a gente ter um pouco de noção. E a gente tem que lembrar também, as imagens aqui do lado, você pode acompanhar isso, a imagem de baixo, o funcionamento da proteína G, como a gente viu em biologia molecular celular, ele vai desencadear um segundo mensageiro. E aí, na imagem de cima, você pode acompanhar como é que funciona, lembrar um pouco como é que funciona esse funcionamento dentro da célula. Voltando agora para os receptores, a gente vai ter também o alfa-2, que ele vai estar ligado, vai ser encontrado no trato gastrointestinal e no pâncreas. Ele também vai ter maior sensibilidade à noradrenalina do que à adrenalina, e o efeito que ele vai ter no sistema de segundo mensageiro vai ser diminuir o segundo mensageiro, né, a função dele. O beta-1, ele vai ser o músculo cardíaco, ele vai atuar, vai estar no músculo cardíaco e no rim. Ele vai ter tanto mesmo sensibilidade pela noradrenalina e pela adrenalina, e ele vai aumentar o segundo mensageiro. O beta-2, ele vai ser encontrado em alguns vasos sanguíneos e músculos lisos, e músculo liso de alguns órgãos. Ele vai ser mais sensível à adrenalina do que noradrenalina, e ele vai aumentar o AMP cíclico. O beta-3, ele vai ser encontrado nos tecidos adiposos, e ele vai ser mais sensível à noradrenalina do que à adrenalina. E aí a gente encontra agora uma imagem ao lado, entendendo um pouco qual é a ação que vai ter no sistema nervoso simpático nos órgãos, a ativação deles. Nos olhos, a gente vai ter a midríase, diminuição da pupila. No coração, a gente vai ter o aumento da frequência. Nos brônquios, a gente vai ter o relaxamento das vias aéreas. No trato gastrointestinal, a gente vai ter inibição da digestão. Na bexiga, a gente vai ter o relaxamento dela. Nas glândulas salivares, a gente vai ter secreção de muco e de enzimas. No pâncreas, a gente vai ter redução de secreção das enzimas e da insulina. No fígado, a gente vai ter uma inibição também da digestão.
E nos órgãos sexuais masculino, a gente vai ter uma indução da ejaculação. Na próxima imagem, a gente vai encontrar, o órgão efetor, a descrição dele, a resposta simpática que ele vai ter e qual o receptor adrenérgico está envolvido nessa nessa relação. Bem, agora vamos partir para os fármacos. Então, as drogas adrenérgicas, os fármacos, eles vão, atuar em receptores estimulando que vão estar sendo estimulados tanto pela norepinefrina quanto pela epinefrina. Alguns fármacos adrenérgicos, eles vão atuar diretamente no receptor adrenérgico, então vão ser denominados adrenorreceptores. E eles vão, ativando e sendo ativados por simpaticomiméticos. Outros, eles vão bloquear a ação dos neurotransmissores nos receptores. E outros, eles vão afetar a função adrenérgica, interrompendo a liberação de norepinefrina nos neurônios, adrenérgicos. O agonista, ele é definido como um fármaco que pode ligar ao receptor e provocar um efeito biológico. Um agonista adrenérgico, em geral, ele mimetiza a ação de um ligante endógeno original no seu receptor, como a norepinefrina nos receptores beta-cardíacos. E o que seria então esse efeito mimético? Ele seria nada mais do que uma imitação, uma simples imitação da resposta noradrenérgica. Já que falamos dos agonistas, vamos falar também dos antagonistas rapidamente. Eles vão ser fármacos que vão diminuir ou se opor à ação de outro fármaco ou ligante endógeno. Um antagonista, ele não tem efeito na ausência de um agonista. Então, eles vão precisar estar juntos para estar funcionando, o antagonista e o agonista. O agonismo pode ocorrer de vários modos. Muitos antagonistas, eles atuam na mesma macromolécula receptora que o agonista. Entretanto, não têm atividade intrínseca, por isso não provocam efeitos por si próprios. Eles vão precisar que o agonista esteja presente para estar funcionando. As drogas adrenérgicas, elas podem ser classificadas em agonistas de ação direta, indireta ou mista. E aqui do lado a gente pode encontrar uma lista de fármacos que pode estar atuando de ação de forma direta, indireta e mista. E ao lado a gente tem uma imagem de como é que isso funciona. A gente vai explicar mais à frente. Os fármacos de ação direta, eles são fármacos que possuem um efeito mimético da noradrenalina sob receptores adrenérgicos. Eles podem ser seletivos e não seletivos. E aqui a gente tem uma descrição dos seletivos, os receptores aos quais eles vão ser correspondentes, os não seletivos e os neurônios os receptores que eles vão estar sendo correspondidos. Então, como é possível ver, os seletivos, eles vão selecionar apenas um receptor. Já os não seletivos, eles podem selecionar vários receptores. A adrenalina e a noradrenalina, elas são produzidas no nosso organismo, mas elas podem ser administradas de forma farmacológica para fazer a função de intermediação de algum tratamento com função terapêutica. Já as drogas de ação indireta, elas são fármacos que não possuem efeito direto nos receptores adrenérgicos, mas a liberação e a degradação da noradrenalina. Então, os fármacos, eles vão aumentar a disponibilidade da noradrenalina ou da epinefrina para estimular os receptores adrenérgicos. Eles não irão sinalizar positivamente nos receptores adrenérgicos, porque eles não têm essa afinidade com o receptor, mas irão mexer em alguns processos que vão atuar na noradrenalina específica ou aumentar a sua quantidade na região, já que ele não vai permitir a degradação dela. E aí a gente tem alguns exemplos de fármacos que são a anfetamina e a cocaína. Eles vão ter a ação
sendo exercida de diversas maneiras. Primeiro, agentes de liberação, e a gente tem o exemplo da anfetamina. Como é que vai acontecer isso? Eles vão induzir a liberação de noradrenalina, liberando ou deslocando a noradrenalina das vesículas nervosas simpáticas. Eles podem ocorrer também de forma de inibidores de captação, bloqueando o transporte da norepinefrina nos neurônios simpáticos, que a gente tem o exemplo da cocaína. A gente tem também os inibidores da MAO, que eles vão atuar como bloqueadores de enzimas envolvidas no metabolismo, e aí a gente tem a MAO e a CONT. A CONT, um exemplo de fármaco vai ser a entacapacona. E como é que ela funciona, por exemplo? A gente tem a amina biogenética que tem um anel catecol e ele sofre alguma modificação transferindo um metil para o anel, e aí a noradrenalina ela acaba perdendo o seu efeito biológico. E por último, vamos ter os agonistas de ação mista, um exemplo deles é a efedrina. E o que são esses fármacos de ação mista? Eles possuem efeito tanto direto nos receptores adrenérgicos, como na liberação e na degradação da noradrenalina. Então, alguns agonistas, como a efedrina e seus esterizômeros, eles têm a capacidade de estimular os adrenorreceptores diretamente e de liberar norepinefrina nos neurônios adrenérgicos. E aí a gente tem alguns exemplos deles de efeito indireto e efeito direto, a efedrina e a pseudoefedrina. E nessa tabela agora a gente encontra um resumo dos principais efeitos que os adrenorreceptores eles vão ter. Os alfas 1, eles vão fazer vasoconstrição, aumento da resistência periférica, aumento da pressão arterial, midríase, maior fechamento do esfíncter interno da bexiga urinária. Os alfas 2, eles vão inibir a liberação de norepinefrina, inibição de liberação de acetilcolina, inibição de liberação da insulina. O beta 1 ele vai produzir um ataque cardíaco, aumento da lipólise, aumento da contração do miocárdio, aumento da liberação de renina. Beta 2 ele vai ter uma vasodilatação, leve redução da resistência periférica, broncodilatação, aumento da glicogenólise hepática e muscular, aumento da liberação de glucagônio, relaxamento de musculatura uterina. E as drogas antiadrenérgicas? Eles vão ser fármacos que vão inibir a interação da noradrenalina com da epinefrina e de outros agentes simpatocomiméticos com os receptores alfa e beta. E nesse quadro também a gente tem um resumo dos dois, dos receptores, né? Os agonistas dos receptores alfa e dos receptores beta, as funções dele, a gente vai ver também que eles não são seletivos, tem alguns seletivos e não seletivos. E aí cada um deles, embaixo aqui a gente tem uma classificação dos fármacos que são correspondentes a eles que vão ter as ações nos receptores de acordo com a seletividade e a não seletividade deles. E agora, especificamente, a gente vai conhecer os fármacos. A epinefrina, ou também conhecida como adrenalina, ela é categorizada como uma catecolamina endógena. E o que seria isso? Ela vai ter um rápido início de ação, vai ter uma curta duração, ela não pode ser administrada por via oral e ela não penetra a barreira hematocefálica. Então, pensando agora na farmacocinética dela, a gente vai ter a absorção, distribuição, metabolização, no caso a biotransformação e a eliminação. A epinefrina ela não é eficaz por via oral, então, porque ela acaba se conjugando
e oxidando na mucosa gastrointestinal e no fígado. Então, a absorção a partir dos tecidos da submu então, a absorção a partir dos tecidos subcutâneos, eh, ela ocorre de forma mais lenta, em razão da vasoconstricção local que acontece, podendo ter a sua taxa ser ainda mais reduzida pela presença de hipotensão sistêmica, como, por exemplo, é o que acontece nos pacientes em choque. A absorção, ela é mais rápida, após uma injeção intramuscular, e em situações de emergência, ela pode ser necessária administrá-la por via intravenosa. Ela também pode ser administrada por via subcutânea, endotraqueal, por inalação ou topicamente nos olhos. A epinefrina, ela é rapidamente inativada no organismo. O fígado, que é rico em ambas as enzimas responsáveis pela destruição da epinefrina circulante, a CONT e a MAL, são as enzimas, é particularmente importante nesse processo de inativação. Pensando agora na farmacodinâmica, a epinefrina é um dos mais potentes fármacos vasopressores conhecidos. Então, ela vai estimular diretamente o miocárdio, que vai aumentar a força de contração ventricular, ela vai aumentar a frequência cardíaca e ela vai ter uma ação de vasoconstricção em muitos leitos vasculares. Na respiração, no sistema respiratório, a epinefrina ela vai causar uma poderosa broncodilatação por conta da ação direta na musculatura lisa bronquial por sistema histamina conhecido. No caso do choque anafilático, isso pode salvar a vida da pessoa. Em indivíduos sofrendo de um ataque agudo de asma, a epinefrina também rapidamente alivia a dispneia e aumenta o volume tidal. A epinefrina também, ela vai inibir a liberação de mediadores de alergia, como a histamina dos mastócitos. E já pensando no efeito metabólico, ela vai, exercer influências importantes sobre o metabolismo. Ela vai aumentar as concentrações de glicose e lactato no sangue. Logo teremos a hiperglicemia. A epinefrina, ela tem efeito hipoglicemiante significativo, porque ela vai aumentar a glicogenólise no fígado, aumentando assim a liberação do glucagônio, efeito da beta 2, e diminuir a liberação da insulina. Esses efeitos eles são intermediados pelo mecanismo de AMP cíclico. E agora a gente pensando nos efeitos sobre o sistema nervoso central, a gente a gente vai perceber que em doses terapêuticas convencionais, ela não vai ser um poderoso estimulante do sistema, embora pode causar inquietações, apreensão, cefaleia, tremor em muitos indivíduos, eh, que fazem o uso exacerbado. Ou pode ter esse efeito secundário, devido aos efeitos que acontecem no sistema cardiovascular. Ela é indicada em situações de asma aguda, então ela é usada no tratamento de emergências, com choque anafilático também. Ela é escolhida para reações de hipersensibilidade em parada cardíaca, e ela pode ser também indicada em caso de anestésico. As soluções de anestésicos locais, em geral, ela usa uma parte de epinefrina, porque ela acaba aumentando bastante a duração da anestesia local. As contraindicações que a gente vai ser naqueles pacientes que fazem uso de antagonistas de bloqueadores não seletivos dos receptores beta, visto que as suas ações, sobre os receptores vasculares, sem oposição, pode resultar em hipertensão e hemorragia cerebral grave. Os efeitos adversos que a gente vai ter, a gente já conversou um pouco, vai ser inquietação, cefaleia pulsátil, tremor, palpitação, reações mais graves, incluindo hemorragia cerebral, arritmia cardíaca e edema pulmonar. E agora, pensando um pouco na interação medicamentosa, pensando nos pacientes com hipertireoidismo, a gente vai ter os efeitos cardiovasculares aumentados nesses pacientes. Se for necessário para um paciente nessa condição, a dose deve ser bastante reduzida,
porque o mecanismo parece envolver a produção aumentada de receptores adrenérgicos nos vasos dos indivíduos, levando a uma resposta hipersensível. O segundo tipo de paciente é aqueles que fazem uso da droga cocaína. Na presença da cocaína, a epinefrina, ela produz ações cardiovasculares exageradas, porque a cocaína ela vai impedir a captação da catecolaminas para o neurônio adrenérgico, assim como a norepinefrina e a epinefrina permanecem no local receptor por mais tempo. O outro tipo de paciente é aquele paciente diabético, porque a epinefrina ela vai aumentar os índices de reserva endógena da glicose. E aí as dosagens de insulina também devem ser aumentadas. Os P-bloqueadores também, este fármaco ele acaba impedindo os efeitos da epinefrina nos receptores, deixando a estimulação sem oposição. Isso pode causar um aumento da resistência periférica e aumentar a pressão arterial. E por último, eh, a epinefrina ela pode ter, interação com os anestésicos inalatórios. Esses fármacos, eles sensibilizam o coração aos efeitos da epinefrina, o que pode causar um ataque cardíaco. O próximo fármaco que vamos conhecer é a dopamina. Eh, a dopamina ela é um precursor metabólico imediato da norepinefrina e da epinefrina. Elas são sintetizadas nas células epiteliais do tubo proximal e acredita-se que ela exerça um efeito diurético e natriurético local. A dopamina ela é um substrato da MAO e da CONT, de modo que é ineficaz quando administrada por via oral. Então, pensando na farmacocinética dela, eh, a gente vai pensar, a absorção ela não pode ser por via oral, a distribuição ela acontece, eh, de forma que ela não atravessa a barreira hematocefálica. Pensando no metabolismo, ela é rapidamente inativada nos tecidos corporais, com meia-vida aproximadamente de 1,7 minutos. A dopamina ela é um precursor da noradrenalina, assim, quando metabolizada, gera produtos desta última. O tempo de meia-vida de eliminação gira em torno de 9 minutos. Então, pensando agora na farmacodinâmica, a dopamina ela estimula receptores pós-sinápticos beta-1 e adrenérgicos no miocárdio, devido a seus efeitos inotrópicos, positivos e cronotrópicos, causa relaxamento vascular, promove excreção de sódio através da estimulação de receptores pós-sinápticos dopaminérgicos na musculatura vascular lisa. A dopamina ela aumenta prontamente o fluxo cardíaco e a pressão, sem modificar de maneira apressível as resistências periféricas. Pensando agora no sistema renal e visceral, ela vai dilatar as arteriolas renais, ativando os receptores dopaminérgicos, aumentando assim o fluxo sanguíneo para os rins e para as vísceras, e esses receptores não vão ser afetados por ela. Ela é indicada em insuficiência congestiva crônica grave, em choques cardíacos e sépticos, em infunções cardíacas e renais em pacientes que são gravemente enfermos com cardiopatia ou insuficiência renal crônica. Ela vai ser contraindicada para pacientes com hipersensibilidade ao fármaco ou algum componente da fórmula, em pacientes que têm feocromocitoma ou hipertireoidismo, taquirritmias não tratadas e fibrilação ventricular. Os efeitos adversos que podem ser causados são por conta de doses excessivas, então eles vão produzir um efeito de estimulação simpática. A pessoa pode ter náuseas, hipertensão, arritmias de curta duração. A interação medicamentosa que vai acontecer vai ser com soluções de bicarbonato de sódio e outras soluções alcalinas, com os beta-bloqueadores digitálicos. Pode haver um aumento no risco de arritmias cardíacas. Ele vai ter interação também com os anestésicos de inalação, podendo haver um risco no ritmo
podendo haver um risco para aumento das arritmias atriais ou ventriculares severas e, antidepressivos tricíclicos, ele pode potencializar os efeitos cardiovasculares e com os anestésicos inalatórios. O próximo fármaco que vamos conhecer é isoproterenol. A farmacocinética dele, ele deve ser administrado por via parental ou na forma de aerosol. A metabolização dele vai acontecer no fígado e outros órgãos e outros tecidos pela CONT. O fígado é rico em CONT, né, nessa enzima. A duração de ação dele pode ser longa, que é por conta da epinefrina, embora também seja breve. A farmacodinâmica dele vai acontecer no sistema cardiovascular, ele vai causar uma intensa estimulação do coração, aumentando a frequência e a força de contração, causando um aumento do débito cardíaco, e isso irá permitir a dilatação das arteríolas dos músculos esqueléticos, diminuindo a resistência periférica devido à sua ação, podendo aumentar levemente a pressão arterial sistólica, mas reduzir muito mais a pressão arterial média e a diastólica. Pensando no metabólitos, é notado um aumento da glicemia e da lipólise, em ações nos receptores beta, mas não são clinicamente significativos. Ela vai ser indicada para estimular a frequência cardíaca em pacientes com bradicardia ou bloqueio cardíaco, particularmente se planeja introduzir um marcapasso cardíaco artificial, e ela vai ser contraindicada em pacientes que possuem doenças coronarianas aguda, angina de peito, taquicardia, hipertireoidismo, esteja em choque séptico ou em hipovolemia. E os efeitos adversos que vamos encontrar é palpitações, taquicardia, cefaleia, rubor, isquemia cardíaca e arritmias, e particularmente em pacientes com coronopatia subjacentes. E aqui eu trago um gráfico, né, uma tabela, fazendo a comparação da norepinefrina, da epinefrina e do isoproterenol. E a gente tem a frequência do pulso, vai ser vai ser importante a gente entender como é que funciona cada droga, o que é que a gente espera quando a gente, medica ou para entender o efeito que a gente quer. Ter em mente essas 3 funções desses medicamentos, a resistência periférica, a pressão arterial e a frequência de pulso. Então a gente percebe que, a duração do efeito é diferente para todos eles, e o efeito que ele vai ter no organismo vão ser diferentes. E aqui do lado eu trago uma imagem, resumidamente, de como é que funciona, o isoproterenol e os receptores que ele vai estimular para ter os resultados que, ele se destina. O beta 2 ele vai ter a broncodilatação, o beta 2 também ele vai fazer a vasodilatação periférica, e o beta 1 que ele vai estimular, vai aumentar o débito cardíaco. Próximo fármaco é anfetamina. A anfetamina ela é categorizada nas aminas não catecólicas. E o que seria isso? Em comparação com as catecolaminas, ela vai ter uma duração de ação mais longa, e todas elas devem ser administradas por via oral. Então a gente já tem na farmacocinética a forma de administração, que é por via oral. A metabolização, ela vai ser metabolizada de primeira passagem no intestino ou, de primeira passagem intestinal ou hepática, conhecido também como, efeito de primeira passagem, que é um fenômeno do metabolismo dos fármacos, no qual a concentração do fármaco é significativamente reduzida e inativada pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. A duração de ação dela vai ser por várias horas. Pensando agora um pouco na farmacodinâmica, o sistema cardiovascular no sistema cardiovascular,
A anfetamina, ela quando é administrada por via oral, ela eleva a pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. E a frequência cardíaca, muitas vezes, ela diminui como um reflexo, e pode ocorrer arritmias cardíacas com a administração de grandes doses. O débito cardíaco, ele não aumenta com as doses terapêuticas e não se observa muito a alteração no fluxo sanguíneo cerebral. Na musculatura lisa também ela vai ter um efeito contrátil, tanto no esfíncteres viscerais, e é particularmente pronunciado, e é por isso que às vezes ela é adotada para fazer o tratamento de enurese e incontinência, e em certas ocasiões pode ocorrer dor e dificuldade na micção. Os seus efeitos gastrointestinais são imprevisíveis. Se a atividade entérica for pronunciada, ela pode causar relaxamento e retardar o trânsito do conteúdo intestinal. E se o intestino já estiver relaxado durante a administração, pode ser observado o efeito oposto. A resposta do útero também pode variar muito, e a observação habitual e pode durante a observação habitual, observar um tônus, um aumento no tônus. No sistema nervoso, a anfetamina, ela ela é uma das aminas simpatocomiméticas mais potentes para estimular o sistema nervoso. Eh, Ela estimula o centro respiratório bulbar, então ela vai reduzir o grau de depressão central causado por várias substâncias e produz outros sinais de estimulação do sistema nervoso. Acredita-se também que esse efeito seja decorrente da estimulação cortical e possivelmente da estimulação do sistema reticular de ativação. No que diz respeito à respiração, por conta dela estimular o centro respiratório, ela vai aumentar a frequência e a profundidade da respiração. Nos indivíduos normais, o fármaco em doses habituais, ele não aumenta apreciavelmente a frequência respiratória ou o volume por minuto. Entretanto, quando a respiração, ela encontra-se deprimida em alguns agentes de ação central, a anfetamina pode estimular a respiração. E ela é indicada para pacientes que têm narcolepsia ou TDAH. O próximo fármaco, ou continuando ainda, a gente tem que pensar nos efeitos adversos. Então, muito da indicação que se tem deles é sobre os efeitos que ele tem. No sistema nervoso central, ele vai causar inquietação, tontura, tremor, reflexos hiperativos, tensão, irritabilidade, fraqueza, insônia, febre. Por conta da estimulação central, ela é seguida de fadiga e depressão. Pode ocorrer também uma confusão, agressividade, alteração da libido, ansiedade, delírio, alucinações paranoicas, estado de pânico e tendências suicidas ou homicidas em pacientes que já tenham transtornos mentais. Pensando no sistema cardiovascular, é comum e incluem cefaleia, calafrio, palidez ou rubor, palpitação, arritmia cardíaca, dor anginosa, hipertensão ou hipotensão e colapsos circulatórios. Pode ocorrer também uma sudorese excessiva. Pensando nos sintomas agora gastrointestinais, pode incluir boca seca, gosto metálico, anorexia, náusea, vômito, diarreia, cólicas abdominais. E, em geral, ela pode ocasionar uma intoxicação fatal ter- e terminar em convulsões e coma. Próximo fármaco é a fenilefrina. O fármaco ele é usado topicamente na mucosa nasal e em soluções oftálmicas para produzir amidríase. Quando ele é usado de forma como congestionante, ele é aplicado a cada 4 horas. A farmacodinâmica dele, ele vai ser um vasoconstritor e ele vai aumentar a pressão sistólica e diastólica. Ele vai ser indicado como descongestionante nasal
para elevar a pressão arterial, como tratamento da taquicardia, supraventricular paroxística. E as contraindicações vão ser em pacientes que têm hipertensão grave, taquicardia ventricular ou, pacientes que tenham hipersensibilidade à fenilefrina ou a outros componentes, da fórmula. O próximo fármaco é o fenoterol. A farmacocinética dele, após ele ser inalado, o início é imediato e o efeito vai persistir tipicamente durante 4 a 6 horas. O fenoterol, ele é um agonista dos receptores beta-seletivos. Ele faz uma possível associação do fenoterol, a literatura faz uma associação com o aumento do número de casos de morte por asmas, embora controversa. Então isso acabou levando à sua suspensão do mercado. Os efeitos adversos que ele causa é a disritmia e os efeitos cardíacos são atribuídos às ações em receptores beta-1 adrenérgicos. O próximo fármaco é o salbutamol. Ele é ele é caracterizado como um agonista beta-2 adrenérgico de curta duração. Pensando na farmacocinética dele, ele vai ser administrado por inalação ou por via oral. Sendo administrado por inalação, ele vai produzir uma broncodilatação significativa em 15 minutos e o efeito pode persistir por 3 ou 4 horas. Pensando na farmacodinâmica dele, a gente vai ter, os efeitos cardiovasculares são consideravelmente fracos em relação ao isoproterenol, quando em doses que produzem a broncodilatação comparável com a sua administração por inalação. Os efeitos, então, pensando no sistema respiratório, ele vai causar a vasodilatação ou broncodilatação. Ele é indicado para pessoas que tenham asmas ou doença pulmonar obstrutiva crônica. E agora pensando, em alguns fármacos que a gente trabalhou aqui, o isoprotenerol, comparativamente, né, e o salbutamol, a gente vai ter que o efeito do salbutamol, ele vai ter um início da broncodilatação mais rápido e a duração da broncodilatação também por mais horas. Concluindo, a gente entende que é importante fazer uma anamnese para identificar quais são os fármacos que o paciente ele faz uso, para a gente pensar nas interações medicamentosas que pode ocorrer durante o procedimento que a gente fizer. Eh, a gente tem que entender também que o atendimento, para ser de maior excelência, a gente precisa também entender as limitações clínicas. Então, quando a gente se deparar com alguma situação de emergência que possa ocorrer durante o atendimento, é essencial a gente estar preparado e entender a limitação para encaminhar o paciente para um pronto atendimento. E entender também sempre as implicações que podem estar sendo geradas dentro do consultório odontológico para a gente estar preparado ao máximo para estar lidando com as situações. Agradeço sua atenção e as referências. Muito obrigada.